Vamos lá, a gente vai ver como fazer um projeto simples em PHP para fazer um cadastro, né, utilizando formulários. A gente vai poder ver depois como resgatar essas informações, como editar elas, como deletar, fazer o CRUD, né, que chama. Nessa primeira parte a gente vai só criar a estrutura do projeto. Eu já tenho aqui uma estrutura pronta. Criar algumas classes, criar uma classe, ver como é que funciona essa questão do namespace, que é uma forma da gente carregar as nossas classes em outros arquivos PHP, que eu acho até uma forma mais interessante de se trabalhar. E dar uma olhadinha no como é que a gente vai usar o autoload, que serve para carregar as nossas classes de uma forma mais fácil no projeto, né, utilizando um gerenciador de dependências chamado Composer. Ele serve para gerenciar dependências de projeto. Caso o teu projeto precise de outra ferramenta, né, aí você pode incluir essa ferramenta, esse software separado com o Composer. A gente não vai ver isso aqui, a gente só vai utilizar ele para gerenciar o autocarregamento, o autoload, né, das classes. Então eu vou mostrar primeiro a estrutura do meu projeto aqui na minha pasta do Champ, que eu já coloquei. Eu criei um projeto chamado Hello. Ele, a princípio, aqui eu tenho uma pasta chamada src, onde vai estar todo o meu código fonte. E dentro dessa pasta eu criei algumas outras subpastas que vão estar separados por funcionalidades, né? Na minha pasta classes, eu já criei até um arquivo cliente aqui, vai estar todas as classes do sistema. Digo as classes de entidades, né? Tipo assim, por exemplo, se meu sistema vai ter um cliente, a classe cliente vai estar aí dentro. Se ela tiver uma classe fornecedor, vai estar também dentro dessa pasta classes, e assim por diante. A minha pasta control ela vai conter as classes responsáveis por validação, sabe? Dentro dessa pasta vai estar todas as classes que vão validar a entrada do usuário, né? Para evitar que o meu sistema receba dados inválidos. Por exemplo, aqui eu tenho a classe cliente. Na pasta control eu vou criar uma control cliente, ou cliente control. É um arquivo, pega uma classe chamada assim, control cliente PHP e tal, para justamente validar os dados que vão ser fornecidos pelo usuário quando ele preencher o formulário, né? E evitar que venham dados inválidos. A minha pasta database vai conter a conexão com o banco de dados, e a minha pasta repositório vai conter as classes responsáveis pela comunicação com o banco de dados. As classes que vão ser responsáveis por inserir, por editar, excluir, atualizar informações no banco de dados. Feito isso aqui, a gente vai abrir aqui o projeto para começar a codificar ele. Como a gente já viu, eu criei uma classe cliente já aqui. Ele tem um ID, tem um nome, tem um construtor sem argumentos e vazio, e tem um getSet, só falta o set do nome. Vou criar aqui o set nome. Aí a gente põe aqui diz nome, recebe nome, beleza. Aqui a gente tem nossa classe cliente. A única diferença, eu acredito, que é essa questão do namespace que eu criei aqui, que eu não sei se já foi visto, né? O namespaces, ele é uma forma no PHP, como tem aqui na página, da gente, ele diz aqui de uma forma breve, de uma forma mais específica,
de uma forma de a gente encapsular os nossos itens. É isso que ele diz aqui. Ele nada mais é do que uma forma mais organizada de a gente carregar em outros arquivos as nossas classes. A sintaxe dele é essa, né? É namespace. Aqui em seguida, eu coloquei o nome do meu projeto, que é Hello, e o nome que chama de subnamespace, que ele vai estar. Eu costumo criar, como a primeira parte aqui, sempre o nome do projeto. Aí eu criei Hello. Se a gente observar na organização das pastas da gente, tem aqui o Hello, beleza. Depois vem src e depois vem classes, que aqui está minha classe cliente PHP. Só que eu não coloquei aqui depois o src, ou seja, no namespace ele não precisa ser exatamente igual à organização que está lá nas pastas. Eu não precisaria botar aqui src barra invertida classes. Isso aqui é uma representação meio que virtual, não real, da organização das pastas. Sim, mas como é que a gente vai fazer o carregamento disso aí? Aí a gente vai observar depois no arquivo, quando a gente carregar uma classe, beleza? Aí eu coloquei aqui, ó. O primeiro eu coloquei o nome do projeto, e o subnamespace, a segunda pasta, eu coloquei a pasta que vai conter a minha classe cliente. Classes cliente. Eu botei classes. E aqui dentro eu criei a minha classe cliente, beleza? Tudo tranquilo. Isso aqui eu acho que tu já conhece. Beleza. Feito isso, vamos para uma segunda parte aqui. Vamos criar uma segunda pasta paralela ao src que vai conter os nossos arquivos que vão ser exibidos na página. Eu vou criar uma pasta public e aqui dentro dela eu vou criar a nossa página index.php, certo? Eu não vou enfeitar aqui com HTML bonito só para a gente visualizar mesmo o funcionamento do sistema, do programa. Iniciei aqui, tranquilo. Como é que a gente faz para importar aquela classe cliente que está lá em src classes? Vamos lá. Como a gente criou ela com namespace, para a gente utilizar uma classe que está com namespace, a gente utiliza essa sintaxe. Use. O que é que a gente vai usar? A gente vai usar essa classe cliente. Onde é que ela está? Ela está aí no namespace hello barra invertida classes barra invertida o que? Agora é o nome da nossa classe, cliente. Teoricamente eu importei a minha classe para cá. Agora vamos tentar criar um objeto cliente. Beleza? E vamos tentar setar um nome para ele. Ok? Vamos tentar. Ok. Agora eu vou tentar imprimir o nome dele na tela. Vamos ver. Agora vamos testar, né? Para ver se vai rolar. Localhost hello barra public. Vamos ver. Olha. Aí aconteceu um erro aqui, né? A classe hello classe cliente não foi encontrada no arquivo tal. Beleza. Ela disse que esse arquivo, essa classe não foi encontrada. Sim, mas por que ela não foi encontrada? Tem um primeiro probleminha. A gente usou aqui, mas a gente não importou o arquivo. Eu poderia resolver isso fazendo isso aqui, né? O include. Certo? Que a gente está no public, né? A gente teria que subir um nível, se eu não me engano aqui, para entrar em src, depois entrar em classes e depois importar o cliente.php. Eu não sei se funcionaria dessa forma. Vamos tentar. Ups, aqui é um ponto. Ups, pronto. Ó, a gente observa que aqui funcionou.
certo? A gente conseguiu utilizar namespaces e tranquilo. Só que tem um modo mais interessante da gente fazer esse uso dos namespaces. Porque, por exemplo, se eu tivesse lá dentro da minha pasta classes, se eu tivesse outra classe, por exemplo, chamada usuário, eu teria que fazer o quê? Eu teria que utilizar o use aqui, né? Hello, classes, tal, usuário, e teria também que importar o arquivo. Ou seja, seria um retrabalho, né? Você teria que usar 2 linhas de sempre que fosse adicionar uma nova classe no teu arquivo. Seria um negócio cansativo, a certo ponto. Se você tivesse que utilizar 10 classes, você teria que adicionar 20 linhas de código aí, 20 linhas. Então daria um trabalho grande. Como é que a gente resolve isso? Aí é justamente que entra o autoload, que ele é responsável pelo carregamento das classes. Que a gente pode fazer isso utilizando o Composer, que, como eu falei, ele é o gerenciador de dependências de projeto. Se a gente for aqui no Google, colocar o Composer, a gente vai cair nessa página aqui, ó, do Composer, que ele é um gerenciador de dependências para o PHP. A gente não vai utilizar ele como gerenciador de dependências no momento. A gente só vai utilizar ele para poder carregar nossas classes, beleza? Ele é fácil de instalar, tem instalação para Windows. É simples de instalação. Ele vai setar uma variável de ambiente para você poder utilizar ele no console, né, no CMD do Windows. Se eu não me engano, eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar a versão dele aqui. Tá vendo? Ele está instalado aqui, a versão 1.6. Aí você pode executar os comandos. O que é que eu vou fazer? Como é que a gente usa o Composer aqui para carregar automaticamente as classes da gente? Esse meu ambiente aqui ele tem um console integrado, né? Então eu vou utilizar o console integrado aqui. Caso você não tivesse, você entraria aqui na pasta do projeto aqui e abriria aqui um console. Ou daria um jeito de entrar aí na pasta, né? Feito isso, a gente vai inicializar nessa pasta do projeto o Composer, né? Com o comando composer init, que ele vai inicializar uma configuração, né, do Composer aqui dentro dessa pasta. Aí ele pergunta aqui, ó, qual é o nome do seu pacote? Aí ele sugere aqui Felipe/Hello. Eu vou utilizar o meu nome de usuário do GitHub e vou utilizar o nome do projeto, deixar o nome do projeto, Hello. Ok? E apertar Enter. Ele pede na descrição, aqui eu vou dar Enter. Pergunta quem é o autor do projeto, também vou deixar o padrão que está aí. Ele pede a estabilidade mínima, eu vou deixar aí do jeito que está. Ele pergunta qual o tipo de pacote que eu estou configurando. Eu vou dizer que é um projeto, porque isso aqui a gente está fazendo um projeto, né? Projeto. Licença, não vou colocar nada. Ele está perguntando se eu quero definir as minhas dependências. Eu não quero definir dependência nenhuma agora. Ele também está perguntando se eu quero definir dependência de desenvolvimento. Eu também não quero. Pronto, ele dá uma geral aqui do que foi configurado, ó. Name e tal. E pergunta se eu quero confirmar essas configurações. Eu digo que sim. Pronto. Nesse momento, ele vai criar para mim esse arquivo aqui, ó, composer.json, com tudo que eu configurei, certo? A gente não precisa se preocupar com essas questões agora. A gente só precisa se preocupar com uma coisa. Esse arquivo aqui, ele é responsável justamente por essas configurações do Composer. É um arquivo de configurações, esse Composer.json. Mas como é que a gente faz para fazer aquela questão do carregamento das nossas classes? Então, a ferramenta
responsável pelo carregamento das classes é justamente o autoload, certo? O autoload. Aí ele pergunta assim, mas qual é o mapeamento que a gente vai utilizar? Existe um mapeamento chamado PSR4. Eu não sou muito a par do funcionamento interno dele, mas dando uma pesquisada no Google, ele fala sobre esse PSR4, que é um padrão de autocarregamento, do autoloader. Esta PSR define uma especificação para autocarregamento de classes a partir dos diretórios, certo? Aí ele diz aqui como é a especificação que você faz e tal. Eu não vou me apegar aqui na explicação, porque é aquele tipo de coisa. O interessante é você saber como funciona, o que a coisa faz. O que esse PSR4 faz é carregar as minhas classes. É um mapeamento. Ele faz um mapeamento do diretório físico da pasta, certo? Ele faz um mapeamento dessa pasta aqui. Ele faz um mapeamento da minha pasta de classes para os namespaces. Sim, mas como é que ele faz isso? Eu não defini aqui o meu namespace Hello Classes, certo? É só a gente fazer aqui, a mesma coisa. No meu, a primeira parte da descrição aqui do PSR4, eu vou dizer qual é o nome do seu namespace. O meu namespace que eu estou fazendo, que eu quero mapear, é esse aqui, o Hello. A gente bota 2 barras, porque está entre aspas, né? O meu Hello Classes vai apontar para onde? No diretório físico. Aí é só a gente ir lá. Ó. A minha pasta classes, ela está onde? A minha pasta classes, ela está aqui dentro de SRC. Ela vai mapear aqui. Então é só botar aqui, ó. SRC classes. Simples. SRC classes com C maiúsculo aqui. Classes. Tudo bem? Mas eu quero mapear as outras também. Nós temos aqui, ó, o control, o database e o repositório. Então, vamos mapear o restante. Quando eu criar o namespace lá do control, eu vou mapear ele para onde? Para o src control. Vou botar uma barrinha aqui. Database, mesma coisa. Hello, database. src, database. E por último, repositório. Hello, repositório. Vai mapear para src, repositório. Beleza? Feito isso, a gente já tem um mapeamento dos namespaces para as pastas. Aqui desse lado esquerdo está o namespace, do lado direito está a pasta para o qual esse namespace está apontando. Feito isso, é só a gente ir aqui na linha de comando e executar o comando composer dump autoload, que ele vai como posso dizer, efetivar essas alterações que a gente fez no arquivo composer.json, certo? Essas configurações do autoload, tá? A gente apertar Enter aqui, ó, ele vai dizer que está gerando o autoload files e pronto. Repara que depois disso ele criou uma pasta chamada vendor. Aí tá aqui o nosso autoload. E aqui é que ele faz todas os carregamentos de classe magicamente por debaixo dos panos. Pronto. Feito isso, a gente tem nosso aqui, ó, vendor autoload aqui. Aí é só substituir agora o include
ao invés de você adicionar o arquivo da classe, é só adicionar o vendor autoload PHP, que dentro dele já está todo o mapeamento das classes, entendeu? Então as classes já vão ser carregadas automaticamente para a gente. A gente não vai precisar se preocupar em adicionar todos os arquivos das classes e coisa do tipo. Vamos testar aqui, dar um F5 naquela página para ver se ele vai estar ainda ok. Ele deu um erro aqui. Eu acho que foi o meu mapeamento que eu não fiz corretamente ainda. Agora a gente vai ver. Eu errei aqui alguma linha do código. Vamos lá. Eu estava em public. Aqui eu esqueci de digitar autoload. Tem um O aqui. Não, F5 novamente. Ali. Então a gente observa que ele já funcionou. Pode parecer um pouco obscuro a princípio o funcionamento disso, como eu também achei. Mas é que o PHP, quando a gente faz essa configuração do autoload aqui, no Composer.json, o Composer já faz para mim uma configuração, justamente mapeando essas pastas. Se você observar aqui, ó, dentro da pasta vendor, tem um tal de autoload PSR4 aqui, né? Quando a gente abre ela, ele mostra aqui, ó. É justamente o mapeamento que ele faz. É apenas o mapeamento do namespace, né? Do namespace para a pasta em que o arquivo está. Não tem muito segredo não. O importante é você saber o que essa coisa faz, que é justamente o carregamento das nossas classes de uma forma automática. Tendo em vista isso, que a gente já conseguiu carregar, né? Carregar nossas classes, a gente vai continuar agora codificando. Vamos aqui agora criar a nossa classe de controle, que vai ser responsável justamente por validar a entrada do usuário. Beleza? Então aqui a gente vai criar um arquivo PHP normal, tudo bem. Coloca nosso namespace. Onde é que ele está? Ele está em hello, nome do projeto. Em seguida, o nome da pasta que ele está, que é control. E aqui dentro vai estar nossa classe cliente control. Beleza? O que é que o cliente control vai conter? O cliente control, ele vai ter algumas coisinhas interessantes aqui, certo? Vamos supor, a gente mais para frente vai atualizar esse projeto, porque não vai ficar do jeito que eu vou fazer aqui. Mas a princípio vamos supor, a gente vai ter um método aqui dentro, certo? Responsável por adicionar um cliente, beleza? Aí a gente vai fazer aqui nosso método. Vou botar aqui, ó, adicionar cliente. Ele vai receber o quê? Ele vai receber um cliente aqui. Se eu vou receber um cliente, eu preciso importar meu cliente aqui, né? Eu vou usar meu cliente. Hello, classes, cliente. Beleza? Eu já tenho o meu método aqui. E dentro dele, o que é que a gente vai fazer? A gente vai verificar se os campos estão sendo informados corretamente. A princípio, a gente não pode, vamos supor, a gente não pode receber um cliente sem o nome. Se o nome dele estiver vazio, eu vou lançar um erro dizendo, olha, tu lançou um erro, tu quer adicionar um cliente sem nome, não pode, beleza? Como é que a gente verifica isso? A gente vai dar um if aqui. Existe uma função
chamada empty do PHP, que ela retorna verdadeiro se aquela variável tiver com um valor vazio, tiver vazia. Então vou ver aqui, ó, se o cliente get nome tiver empty, então vai dar algum problema, beleza? Ainda tem, se eu não me engano, uma variável trim. Vamos confirmar aqui. Uma função, aliás, chamada trim, que ela retira o espaço do início e no final de uma string. Não é porque o cara pode digitar assim, vamos supor. O cara pode digitar, sei lá, o nome do cliente. Ele pode digitar espaço, 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 no começo e no fim, né? Para retirar esses espaços extra aqui. E vai que ele digita também, sim, ele não digita nada, por exemplo. Digita só espaço, em branco. E a gente só usar o empty, ele não vai retornar verdadeiro, porque o espaço vai contar como alguma coisa, entendeu? Então a gente bota aqui dentro, ó. Vamos tirar esse... Dentro do empty, a gente bota o trim. E bota o cliente. Ou seja, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai usar o trim, vai tirar os espaços antes e depois do nome passado, e depois vai verificar se essa variável está vazia, se esse nome está vazio. Se isso aqui for verdade, o que a gente faz? Eu não sei se você viu exceções ainda, mas, por exemplo, para a gente lançar uma exceção, ou seja, quando algo foge à regra, né, é uma exceção, a gente tem que lançar um erro. Como é que a gente lança um erro? A gente usa o throw, que ele vai lançar um erro. O que é que eu vou lançar? Eu vou lançar uma nova exceção, uma nova exception. E entre os parênteses, eu boto a mensagem do erro. Beleza? Eu vou botar aqui, ó. Por favor, informe o nome. Se eu não me engano é isso. Caso venha dar um erro, vai ser porque essa classe exception não foi importada. Aí a gente ajeita aqui. Mas a princípio eu acho que não vai dar erro não. Mas vamos testar. Beleza? Isso aqui está na minha classe control, tá? Então a gente vai fazer o que no nosso index aqui? Vamos criar a nossa classe control aqui. Vamos importar ela, né? Repare que eu não vou precisar incluir o arquivo mais da classe, porque o meu autoload vai fazer tudo. Cliente control. Aqui o control é igual a novo cliente control. Deixa eu executar aqui só para ver se tudo certo. Tudo certo. Aí vamos lá. Aí a gente vai agora verificar se, passando por control, a gente tem lá nosso método adicionar cliente, passando quem? Passando um cliente. Beleza? O nome dele aqui só tem espaços em branco, então é para dar um erro, na verdade, é para lançar uma exceção. Então vamos lá. Então nosso F5 aqui, olha, ele gerou um erro aqui na tela. Se você observar aqui, ó, ele primeiro deu aquele erro da nossa exceção, que como eu tinha falado, eu não importei a classe exception. A gente resolve isso aqui da seguinte forma. Ou a gente usa a barra invertida aqui, ou a gente dá um use aqui. Dá um use aqui. Acho que eu use exception. Acho que dessa forma resolve. Acho. Beleza, resolveu. Só que tá mostrando essa mensagem de erro toda maluca aqui. Como é que a gente resolve isso? Ó? Tá aqui, ó. Erro não capturado. Por favor, informe o nome. Ele mostra aqui a nossa mensagem de erro. Por favor, informe o nome. Mas a gente tá gerando uma tela desagradável aqui pra gente. Isso vai ser mostrado pro usuário. Ele não vai entender nada. Vai ver um monte de erro e não vai saber o que é que tá acontecendo. Como é que a gente deixa isso mais bonito?
A gente faz da seguinte forma. A gente sabe que esse método adicionar cliente, ele pode gerar uma exceção, não é verdade? Ele pode gerar essa exceção aqui, caso o cara não informe o nome. Então, sabendo disso, a gente pode fazer o quê? A gente vai fazer o seguinte. Existe um recurso nas linguagens de programação, pelo menos as orientadas a objeto. Eu não conheço todas, então eu não sei se todas. O Java tem, o C# tem, o PHP também tem, chamada try-catch. O que é o try-catch? O try, o bloco try, ele vai tentar fazer aquela coisa, beleza? Ele vai tentar adicionar o cliente. Se ele conseguir aqui, eu vou dizer, poxa, sucesso. Sim, mas beleza, mas se o meu try lançar uma exceção, se o nome do cliente estiver em branco, então vou ter que catch. O que é o catch? O catch é capturar. Ele vai capturar o quê? Ele vai capturar uma exception. Eu criei aqui uma variável do tipo exception aqui. E no bloco do catch, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um echo. E eu vou exibir essa mensagem. O objeto exception, o objeto do tipo exception, ele tem um método getMessage, que ele justamente retorna o quê? A mensagem de erro. Qual a mensagem de erro? A mensagem de erro que a gente definiu aqui. Ele vai retornar essa mensagem, certo? Quando a gente está definindo aqui esse novo exception e informa isso aqui, por favor, informe o nome, essa mensagem é que vai ser retornada aqui no getMessage, que é o método do objeto x, beleza? Então, resumindo, sempre quando um método pode lançar uma exceção, como é o caso do adicionar cliente, ele pode lançar essa exceção de nome vazio, a gente tem que envolver ele dentro de um bloco try, certo? Caso aqui não seja lançada a exceção, ele vai e printa aqui, sucesso. Caso ocorra o erro, ele não vai executar essa linha do 13 aqui e vai cair aqui na nossa exceção. Vai retornar o nosso erro. De uma forma mais aprofundada, quando a gente conversar, Pedro, aí eu te mostro, mas claramente, caso você não tenha visto exceções. Então vamos testar aqui. A gente tem o nosso cliente sem nome, ele está com o nome só espaços em branco. Então é para lançar uma exceção, beleza? Então vamos lá, ele tem que lançar o erro. Vamos dar um F5 aqui. Ele deu o erro aqui, por favor, informe o nome. Então, observe que ele nem executa a linha seguinte, ele já para aqui na exceção. Ele tenta fazer a linha 12, ele não consegue, já cai para a linha 15, na exceção. Vamos agora testar se vai dar tudo ok. Vamos digitar tudo ok. Vou digitar meu nome aqui certinho. Vou dar um F5 novamente. Já ele printa sucesso. Então a gente pode observar a utilidade boa do bloco try-catch e da nossa classe de controle, que é responsável justamente por controlar a entrada do usuário, do formulário. Aí o que é que podia acontecer depois? Depois, por exemplo, se ele passasse aqui dessa exceção, a gente podia testar outras coisas. Entendeu? E sair validando as informações. Se tivesse outros campos aqui na minha classe cliente, por exemplo, tem a ID, o nome, vamos supor, se tivesse CPF, a gente podia validar tudo e só depois de ele fazer todas as validações, dele passar pelo controle, a gente chamaria o quê? Chamaria o banco de dados. A gente faria uma chamada ao banco de dados e armazenaria essas informações lá. Então, o que fica para agora é só isso, para a gente não ficar muito sobrecarregado de informação. E na próxima, a gente já passa para a parte do repositório, ou do banco de dados, né? A gente tem que abrir a conexão com o banco de dados. Mas isso aí fica para uma próxima, beleza?